Olá, eu sou Montanha E eu sou o Ramon. e você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a web cake? Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou o Montanha e tô aqui com o Ramon. Fala aí, galera. E o nosso convidado de hoje, Eduardo Matos. E aí, galera? Nossa, a estrela tá de volta, cara. Olha que bonito. Essa estrela, cara. Que beleza. Tava na geladeira. Tava na geladeira, né, cara? Tava na geladeira, agora tá de volta. Pô, e a gente aqui tá reunido hoje, uma bela tarde chuvosa, pra falar de síndrome do impostor. Esse assunto um pouco polêmico aí, um pouco denso, mas a gente vai falar um pouquinho e Ramon deu uma introdução pra gente, cara, do assunto. Opa, com muito prazer. Bom, para esse assunto eu achei que seria legal a gente trazer um pouco de contexto histórico, tentar entender um pouco do começo, de onde veio e o nome, um pouco disso, pra gente entrar mais no assunto. Acho que é bacana, porque muito se fala do síndrome do impostor hoje, mas ninguém sabe muito de onde veio ou por que começou isso, né? Então, eu acho que vai ser bacana dessa introdução. Eu mesmo vejo, onde a gente vê são em artigos, né? Um artigo do Medium, assim, que dá uma bombada, falando do síndrome do impostor, mas eu também nunca fui atrás pra saber qual que é a origem, né, do negócio. Exato. Então, eu acho que era bacana comentar que, assim, apesar de que hoje a gente não sabe exatamente quando foi que esse termo começou a ser utilizado, né? A gente não tem um registro histórico disso, mas o registro mais antigo que a gente tem aconteceu lá em 1978. Eu até peguei o nome da mulher aqui, chama Gail Matthews. Ela era PhD em psicologia na Universidade Dominicana da Califórnia. E, curiosamente, eu nem sabia que tinha uma Universidade Dominicana na Califórnia. Então, parabéns aí. E na época, já em 1978, ela estava conduzindo uma pesquisa sobre comportamento de... naquela época, as mulheres elas estavam começando a se lançar em cargos maiores, né? Então, elas estavam começando a deixar de ter aquela figura de mulher do lar, né? Esse tipo de coisa. E começando a entrar mais forte no mercado de trabalho, almejando diretoria de empresa, começando com ser empreendedoras, né? Criando seu próprio negócio. Então, nessa época, essa PhD em psicologia, ela desenvolveu um estudo para entender o que acontecia com essas mulheres quando elas iam para o mercado de trabalho, que naquela época era basicamente dominado por homens, né? E vocês conhecem o ego masculino, né? Ele é bem monstro. Então, o que acontecia quando essas mulheres iam para o mercado de trabalho e se lançavam em cargos maiores? Elas começavam a se sentir muito mal, porque antes tinha um preconceito muito grande dessa grande população de homens que faziam parte dessas grandes empresas com relação ao trabalho delas. Então, elas acabavam se sentindo e se colocando numa posição onde elas não eram capazes, elas não se sentiam confortáveis naquela posição, elas achavam que elas não tinham competência para exercer as funções tão bem quanto os homens exerciam, por exemplo. Então, naquela época, em 1978, essa psicóloga começou a fazer pesquisa e foi então que esse termo começou a ser mais difundido e mais amplamente utilizado, como a gente vê hoje em dia. Então, estudos começaram a ser feitos com mais frequência, começou-se a falar mais disso, né? Hoje a gente sabe que hoje as mulheres não são o grande grupo, o único grupo que é afetado por essa tal dessa síndrome, né? Mas como todos os homens. E um dado interessante é que as áreas hoje mais afetadas por quem sente essa síndrome são a medicina e tecnologia, curiosamente. Por que será, né? Que é medicina e tecnologia. Eu tava pensando que talvez possa ser porque são áreas que, sei lá, o que é verdade há 5 anos atrás, o que tá escrito lá, foi estudado, às vezes não é mais verdade agora, né? E você tem que estar, sei lá, talvez o que eu vejo de parecido de tecnologia e medicina é que são coisas que continuam avançando em velocidade inimaginável, que cada
dia tem um jeito diferente de fazer, né? Tipo, na medicina ninguém é igual, cada caso é um caso, são muitas variáveis. E na tecnologia é a mesma coisa, né? Tem muita coisa para estudar, muita coisa para fazer, muitos jeitos de ser resolvido a mesma coisa de vários jeitos. Talvez seja essa carga de coisas que tem, que as pessoas se sintam um pouco assim, né? O indivíduo ele acaba se sentindo muito pressionado, né, cara? Porque você falar numa área como, sei lá, front-end, por exemplo, vou citar esse exemplo, que cada semana tem 2, 3 frameworks de JavaScript novo, velho. Que isso, cara. Da onde você tirou isso? Que isso. Cara, eu não sei de onde você tirou isso aí, mano. Datafolha fez uma pesquisa, parece. Cara, isso é verdade, o cara se sente muito pressionado, né, mano? Porque, mano, é impossível você, como um ser individual, saber tudo que tá acontecendo em todos os frameworks, em todas as tecnologias que dizem respeito ao seu trabalho, sabe? Aí você vai falar e você pensa assim, putz, mas o cara desenvolveu, sei lá, vou pegar um exemplo escroto aqui, tá? O cara sozinho lá desenvolveu o Angular, mano. Porra, tá, mas o cara não sabia todas as outras tecnologias do mundo. O cara foi lá e fez o Angular, mano, sabe? Não é? Você não tem que saber, né, mano? Sim, cara. Não, então, é engraçado você falar isso, porque acho que é bem isso que o Montanha falou, né? Eu tenho uns amigos também alguns parentes que são da área de saúde, no geral, assim, e realmente, cara, você precisa se atualizar sempre, sabe? Tipo, o que era um padrão de atendimento, um padrão sabe, sintomas mudou, e eu acho que na nossa área é muito maior isso, né? Essa evolução, eu pelo menos é porque a gente vive com essa área. Então você acha que você nunca é bom bastante, né? Exato, cara. E aí não sei se vocês se sentem assim, mas eu me sinto bastante, cara. Pô, cara, também, muito, cara, velho. também. Muito. E até quando a gente falou do tema, né, de discutir, eu comecei a procurar um pouco dos sintomas, tal, das coisas assim que você detecta que alguém tem essa síndrome. Eu falei, caraca, mano, eu acho que eu tô nessa aí, hein? Porque, cara, é bizarro. Assim, você consegue identificar várias coisas assim no seu dia a dia que se você sofre e de pensar, sabe? Sei lá, você tem aquela ansiedade de querer aprender as coisas e não tem o tempo necessário. Aí, às vezes, você vira uma noite estudando uma parada, aí no outro dia alguém lança uma parada totalmente diferente daquilo que você estava estudando, aí você fala, caraca, e agora? Aí você vai num meetup, vai no evento, as pessoas estão falando sei lá, das 5 top tecnologias, aí você fala, caraca, não sei nenhuma das 5, sabe? Tipo, então, aí você entra numa vibe que você fala, cara, e agora, né? Eu não sei nada, cara, sabe? Então, tenso, velho. História da minha vida isso aí, cara. Você vai no evento, o cara vai lá, bota a palestra lá. Pra você ser um programador X, você tem que saber tal coisa. Eu olho aquilo e falo, puta, não sei nada disso aí, cara. Devo ser muito ruim. Cara, e o pior é que assim, ó, infelizmente, nesses eventos, às vezes em palestras, tem muita gente cagando regra, né? Então, exatamente. O cara, às vezes, ele trabalha com uma tecnologia X e ele precisa, é claro, engrandecer aquela tecnologia, né? Então, essa tecnologia você tem que usar, sabe? Eu vi uma palestra, acho que foi na conferência de JavaScript lá em Fortaleza, cara. E o cara falou exatamente isso. Ele tinha um projeto, um pet project lá, e ele começou a fazer determinada tecnologia e foi avançando durante os anos. Faz uns 10 anos que ele tem esse projeto. E cada ano surgia uma parada nova e ele implementava para testar nesse pet project. E quando ele ia nas palestras, ele realmente fazia isso. Fala, cara, se você não está usando isso no seu projeto, você está errado. E ele virou uma piada na palestra inteira isso, sabe? Mas, infelizmente, tem muita gente que faz isso por padrão, assim, sabe? A tecnologia que eu tô usando é a melhor, assim, sabe? Eu acho que isso daí poderia até ser um cast à parte, cara, que a gente já falou disso daí de, cara, existe também a palestra, né, o mundo ideal ali que o cara vende ali, fala, nossa, isso daqui é foda, é ponta, tal, e existe o mundo real, né? Aí você vai ver, mas você usa isso daí lá na sua empresa? Então, a gente tentou implementar, mas como tem um sistema legado ali que faz não sei o que, conecta tal. Então, acho que isso daria até um cast separado, mano. Cast cagação de regra, né? Mas Edu, você falou lá dos sintomas, você lembra de alguns que você chegou a ver? Pra gente ir um pouquinho mais a fundo de sintoma? Sim, cara. Então, eu vi alguns, por exemplo, vergonha ao falar. A pessoa às vezes se sente envergonhada porque ela acha que ela não sabe, né? O que ela já estudou aquilo, já aplicou em algum lugar aquilo que ela
tá falando, mas ela tem vergonha de falar por medo de, sei lá, errar, ou medo de, pô, será que eu tô falando uma coisa certa? Eu trabalhei num lugar, cara, que um dos diretores, ele falava assim, você tem que ter autoridade no assunto. Se você não tiver autoridade no assunto, não fala besteira. Então isso, eu lembro disso que, por um lado é bom ele falar isso, né? No caso, faz você se aprofundar mais. Por outro lado, dá aquela pressão de, tem gente que recebe isso e fala, cara, não vou falar, porque eu nunca vou ser autoridade no assunto. Fica intimidada, né? Fica intimidado. Isso é complicado, cara. Sim. Um outro ponto que eu vi também é, tipo, a pessoa ela tem dificuldade em aceitar elogios. Então, você fez um trabalho bom, assim, excelente, um negócio que, cara, ficou excelente o seu trabalho. Mas vem alguém e fala, pô, seu trabalho tá da hora, né? E a pessoa fala, nossa, cara, não, tá uma porcaria. Nossa, tem que refatorar tudo, tem que fazer tudo de novo. Já é legado, ficou uma bosta, sabe? Sim. Esses são os sintomas também, cara. Isso casa com aquele outro sintoma que a gente tem, que é assim, você faz uma parada, não precisa nem ir muito longe, né? Sei lá, passa 3 meses, 6 meses, você olha de novo e fala assim, caraca, que merda que eu fiz, né? Que merda que é isso daqui. Não precisa ir muito longe, né, cara? Sei lá, coisa de 3, 6 meses, você olha a mesma coisa que você fez e já começa a achar defeito, já começa a achar coisas que você fala, nossa, como é que eu pude fazer isso? E nessa dificuldade de aceitar elogio também que você falou, também tem um lance de você dar elogio pro cara e o cara achar que é uma coisa simples, né? Porque é uma coisa que ele faz todo dia, ou uma coisa que ele tá mais já acostumado, ele acha que é simples, mas para você é simples, né? Para muitas pessoas aquilo não é simples. Por isso que ele te contratou, para fazer o que você tem que fazer. E daí a pessoa acha que é simples e fala, não, que isso, precisa elogiar isso. E trivial, né? É trivial, né? Tem isso. Fiz com o pé nas costas, isso aqui eu fiz, tal, isso é bem simples, né? E tem o contrário também, você virou ao contrário? Você tá com um bagulho mó foda lá pra fazer, o cara, não, isso aqui é rapidinho, isso aqui é simplesinho aqui, ó. Isso aqui é só comentar no código, não é? Só comentar. Ai, cara, não. Tem o contrário, Tive umas memórias agradáveis quando você falou isso aí, vamos mudar de assunto. E, cara, acho que tem uma outra, assim, que é bem perigosa também, e essa acho que é até um pouco patológica, né? Que é o lance da ansiedade, né? Que a gente comentou, que você fica naquela neura de você tá ouvindo as palavras da moda de front-end, que o Ramon falou. Cara, a gente tava falando de React Native agora há pouco, agora surgiu o Inferno JS. Mano, cada semestre... E agora, né? E agora? O que eu faço? Estudo React... Agora é o Yarn, tem o Yarn, não é NPM mais. NPM é zoado. Não, NPM é uma merda. Tudo Yarn. Eu queria só interromper o tópico aqui um pouquinho, por favor. Agora, além do React Native, tem o Inferno, é isso mesmo? Tem. Cara, tem o Inferno JS. Cara, tá Inferno JS. Tá complexo pra mim, de verdade. Não, fora que você não viu que tinha o Vue.js... Tinha um Vue.js. Tinha um Vue.js, tinha um React, o Angular. Agora tem um Inferno.js, cara. Caraca, viu, cara, tô sem limite. Você viu? Ó, tudo. Cara, e isso pra mim é o maior sintoma, cara. Porque eu tava comentando outro dia com uns amigos que, tipo, eu vim de framework, eu vim do Backbone, assim, né? Trabalhei com Backbone.js por muitos anos, assim, uns 3, 4 anos quase. E nessa época era, cara, você quer fazer um single page application, usa o Backbone. Era simples assim, né? Isso há alguns aninhos atrás já. E aí veio o Angular, veio uma galera falando e tal. Eu meio que, sabe, abstraí, continuei no Backbone. Bypass. Dei um bypass, assim, sabe? Falei, não, nem vou ver isso agora, tá suficiente pra mim isso aqui. E aí passaram esses anos, né, cara? E aí... Quando eu fui ver, já tinha Ember, já tinha, cara, o Vue.js chegando, React, e aí isso foi mais acentuado para mim, porque eu parei um pouco no tempo com o Backbone, que para mim era suficiente o que eu queria fazer, e aí, cara, veio esse turbilhão de framework, né? Então, a ansiedade é monstro, assim, sabe? Tipo, eu não consigo estudar tudo que eu quero e você fica naquela angústia mesmo, de puta, mano, será que eu sou bom mesmo, sabe? Será que eu sei o que eu tô fazendo aqui? Eu sei codar JavaScript mesmo, cara? Não sei usar React ainda, nenhum projeto, não usei nenhum. Será que eu sou bom, então? Sabe? Tipo, você começa a ter essas dúvidas, né, cara? Que é bem bizarro. Uma coisa que eu queria acrescentar na discussão, que eu acho que vale a pena ser dita também, é que, por exemplo, essa síndrome
ela tem muitas causas e algumas causas elas são normalmente subjetivas ou meio que, não vou dizer ignoradas, mas elas são meio que postas de lado, sabe? Ninguém olha muito para isso e pode ser um grande fator responsável por você sentir dessa maneira também, que é a forma como você se relaciona com os seus colegas de trabalho e o próprio ambiente onde você está inserido. Então, de repente, o Montanha deu até o exemplo do chefe dele lá que falou, pô, você tem que ter autoridade para falar. Isso é um exemplo de um tipo de coisa que pode influenciar diretamente ao cara que não tem isso, passar a sofrer disso por influência externa. Então, se não estou dizendo que esse é o caso, mas, por exemplo, se a relação interpessoal entre todos os colegas de trabalho são assim, onde esse cara falou que a autoridade, o que você só tem que falar quando você tem autoridade, então você imagina como que é o sentimento de todo mundo quando o cara vai conversar com o outro. O cara vai chegar no outro com medo já, falando assim, putz, mas então, e essa paradinha aqui? O cara vai ficar com medo, isso vai começar a gerar ansiedade nele, isso é uma série de coisas. Então, às vezes, a gente também tem que olhar para o ambiente onde a gente está inserido, né? Não só que... Isso que a gente comentou é uma causa, né, da nossa profissão. Então, cara, isso aí existe, isso aí sempre vai existir, infelizmente vai ser assim, a menos que a gente chegue num dia em que a gente vai ter um framework em JavaScript que vai substituir back-end, front-end, infraestrutura, vai substituir a porra toda, vai ser assim. Mas a gente também tem que olhar para as relações, né? Como o outro está me tratando, como os outros estão tratando as outras pessoas. Será que eles não... É foda externar assim, né? Falar assim, eles estão causando isso. Parece que você está colocando a culpa em outra pessoa. Mas o que eu quero dizer assim, será que não é o ambiente de trabalho, os seus colegas que estão, sabe, prejudicando isso de alguma maneira ou ajudando a aumentar o seu medo, a sua ansiedade, a sua insegurança? Quando na verdade deveria ser o contrário, né? E cara, eu acho que tem tudo a ver isso que você tá falando, porque às vezes você entra em algumas empresas e você vê que tem um espírito muito grande de competição, sabe? Então, e aí o que acontece? As pessoas do time começam a querer provar que elas são melhores que os outros, né? Então, e às vezes esse efeito de, pô, você não sabe React? Não acredito, né? Não é possível, cara. E aí você começa a causar essa parada, né? Aqui você sabe, né? A gente não precisa revisar isso aqui não, né? Vamos passar pro próximo. Aí você não sabe, aí você fala, nossa, um bosta. Pode crer. Então, cara, e às vezes a gente faz isso na brincadeira, às vezes, e não pensa desse efeito, né, ao contrário, que causa nas pessoas, né? Mas é uma das coisas que eu às vezes me policio também, até porque também a maioria das coisas essas hypadas aí eu não tô usando muito, né? Então, eu sempre sou o cara que leva o bullying, então eu que às vezes sofro mais isso, mas o ambiente, eu acho que... Virou gerente. Mas é muito do que o Rabol falou, né, cara? Tipo, mano, o ambiente colabora muito com isso, cara. Concordo plenamente. Eu acho que você falou um pouco de um caso que a gente ia falar mais pro final, que tem o lance da sociedade, né? A pressão da sociedade, a pressão de como a gente foi criado, sei lá, e em ser foda, em ser bom em tudo, em ser o herói, em fazer... Que nem o cara falou, que nem eu dei o exemplo lá, de você tem que ter autoridade no assunto. Então, imagina, sei lá, 20 pessoas na equipe, cada uma autoridade numa coisa, imagina um falando com o outro, igual você falou. 20 autoridades falando com elas mesmas, sabe? É complicado. Aquele velho ditado, muito cacique pra pouco índio, né? Sim, cara. Então. Às vezes, assim, a gente não precisa, a gente, sei lá, continuar trampando num negócio que gosta e fazer, às vezes ser medíocre, mediano, não é uma coisa ruim. Às vezes não. Às vezes você quer ser referência em alguma coisa e tal, mas a gente precisa de mais pessoas, a gente precisa menos de rockstar, menos de estrelas e de mais pessoas que querem trabalhar, que gostam do que estão fazendo, sabe? Falou tudo, cara. É bem isso aí, velho. Bonito, vou aplaudir aqui, peraí. Cara, você falou tudo e eu acho que, de novo, quase que entra naquele outro podcast da cagação de regra aí, mas existe muito disso, cara. Sempre alguém tá usando o hype, todos têm que usar, e a gente às vezes vai com aquele comportamento de manada, né? Mas, cara, eu acho que vendo as outras paradas, lendo mais sobre isso, né, tinha duas coisas também bem interessantes que a síndrome do impostor causa, né? Uma delas é
o lance do workaholic, né? O cara ele se sente um impostor, então ele tem a necessidade de trabalhar mais para provar que ele é bom, né? Exato. Então, se eu sou um bosta, eu preciso trabalhar muito ali na empresa para mostrar trabalho e pô, eu tô estudando, eu tô aqui me matando e, cara, no fim das contas não adianta, né, cara? Você tá só ali, só fazendo mais horas do que sendo mais produtivo, né? Que são coisas bem diferentes. Tem sentimento também do cara que entra no horário certo, sai no horário certo, e tem aquele cara que trabalha mais e ele, pela nossa sociedade, pela nossa cultura e costumes, aquele cara lá é melhor. Aquele cara lá trampa melhor, ele fica mais tempo na empresa, se dedica mais. Então também tem essa parada que você olha assim e fala, então se eu não trampo muito mais, eu também não sou bom. Sabe? Ou às vezes a galera olha, por exemplo, olha, o cara fez 50 horas essa semana, hein, cara? Esse cara, ó, porra. Exato, e quando deveria ser o contrário, né? Tipo, o cara, nossa, esse cara fez 15 horas e entregou o mesmo. Caralho, esse cara é foda. Exatamente. Deveria ser o contrário, né? Cara, tem muito disso, né, mano? E pra gente terminar a parte de síndromes lá que a gente vê, tem o lance do medo de ser descoberto também, né? Que é uma parada meio foda que acontece, geralmente não é no começo, assim. Eu lembro de ter ouvido um Nerdcast, se eu não me engano, do Fernando. Um dos caras que estavam participando lá de artistas digitais, era Fernando Holley, alguma coisa assim, o nome do cara. E ele foi pro Canadá, acho que foi pra Vancouver, numa empresa nova. Não lembro se era EA, era uma empresa de games grande. E ele, cara, ele falou assim que é muita gente foda, né? Você vai num lugar desse assim, é muita gente boa. Para entrar lá foi difícil, né? Você vai em empresas muito grandes assim, tal, tem muita gente boa, porque as pessoas querem trabalhar lá, né? Não é a empresa que fica procurando profissional, é profissional que procura empresa, né? Basicamente essas empresas maiores assim que são boas, têm fama de ser boas, né? E ele falou assim que os 3 primeiros meses ele ficava assim, sabe? Encolhidinho assim no computador, tipo, meu, será que tem alguém olhando minha tela? É hoje que eu vou ser demitido, sabe? Alguém vai olhar e vai ver que eu sou uma fraude. Caraca. Ele falou que ele sofreu bastante disso, acho que foi os 3 primeiros meses ali que ele falou, cara, os caras que trampam aqui muito foda, eu sou um merda, tá ligado? Não sei porque eu tô aqui dentro. E não, né, cara? Você passou ali, você tá lá dentro porque você mereceu, cara. Você passou por um processo, tudo. As pessoas te escolheram, né? E nisso a gente, não sei se entra nesse caso também, mas eu conversei esses dias também com a minha esposa no sentido de a gente fica muito assim também, eu queria trampar em tal lugar, eu queria fazer tal coisa, mas eu não tô preparado ainda pra isso. Eu não tô 100% bom ainda pra aceitar esse tipo de coisa. E aí a gente chegou na conclusão e falou assim, mas não é você que tem que responder isso, né? É o lugar, é a pessoa, né? Se você acha, se você precisa de um atestado que você tá bom, ou se esse atestado é você entrar em algum lugar, tipo, eu quero trabalhar em tal empresa. Então, o atestado de estar preparado a entrar na empresa, quem vai te dar isso é a empresa, não você. Sim. Né? Então, porque eu acho que se a gente pensar e ficar pensando em quando eu vou estar preparado, eu vou fazer isso. Você nunca vai estar preparado. Acho que você nunca vai achar que está preparado, né? A gente tem que se arriscar e conquistar as coisas, porque eu acho que esse lance acho que todo mundo tem um pouquinho dessa síndrome do impostor, principalmente no começo, assim. Falar, meu Deus, tá tudo muito diferente aqui no começo, muita coisa, muita informação e, cara, qualquer momento aqui eu posso ser mandado embora, porque não tô produzindo tanto quanto eu gostaria, eu não conheço tudo. Mas vai passando o tempo, vai passando semanas ali mesmo, você vai pegando jeito, vai se acostumando e logo você tá nivelado, assim, né? Então, cara, isso que você falou é bem verdade, né? Até eu ia ver de perguntar pra vocês, assim, o que vocês acham de, por exemplo, quem é mais júnior ou mais sênior que sofre mais disso, sabe? Porque eu vejo que tem os dois lados aí. Um é o que você citou, né? Do cara que às vezes ele tá começando na área ou ele chegou numa empresa, né? Mesmo independente do nível que ele esteja, de experiência e tal, o cara, ele se sente realmente assim, né? Mal por não estar acompanhando o restante do time e tal. E tem um pouquinho também do cara que ele tá começando na área, né? Então ele entra aqui num blog e vê, tipo, o que a galera tá usando. Entra no Medium, aí tem artigo novo toda semana de framework saindo, de biblioteca, de tecnologia e, cara, imagina para um cara que está começando na área mesmo, como deve ser tenso isso. E pelo outro lado,
pro sênior também, né? Que ele se sente na obrigação de saber tudo isso, né? Para poder provar realmente que ele é um cara sênior, né? Então, cara, eu acho que para mim, eu não sei a opinião de vocês, mas para mim, os dois extremos, assim, têm essa ansiedade maior, né? Eu acho que vai de pessoa, não vai de hierarquia ali no trabalho. Eu acho que depende da pessoa, né? Tem pessoa que tá mais disposta, predisposta, né? A se sentir mais para baixo mesmo, é da pessoa. Mas se eu fosse chutar assim, eu diria mais o sênior, talvez. Pela própria pressão, assim, de, já tô ficando mais velho. Eu tenho esse nome para carregar, eu tenho esse rótulo, né? Carregado em cima de mim. Eu digo mais até o que você falou, a experiência do cara, né? Às vezes nem é o cargo dele na empresa, mas o tempo de experiência que ele tem, ele precisa provar que aquilo que eles anos trabalhados se refletem em saber tudo agora. Eu acho que um cara que está começando agora, ele também pode ter, com certeza, esse sentimento, né? Mas ele pode também falar assim, sou novo, eu não tenho que carregar nada nas costas, eu tô aprendendo e eu não tenho essa responsabilidade de falar assim, não, eu tenho autoridade nesse assunto, vamos dizer assim. Cara, eu concordo muito. Eu acho que até que a gente pode dividir, essa é a minha opinião, né, claro. A gente pode dividir o que acontece mais com a galera que é júnior, que está começando. Eu acho que a gente não pode classificar ela dentro da síndrome do impostor, por exemplo. Mas a gente pode classificar como, por exemplo, sei lá, distúrbios de ansiedade. Uhum. Então, o cara que está começando, o cara vai olhar e vai ver um universo, cara. Um universo que ele não conhece, que ele não faz parte, e ele precisa saber aquilo. Então, aquilo vai gerar uma ansiedade muito grande dentro do cara. E ele vai começar cada vez mais, nossa, tem que saber isso, que é aquele assunto que a gente já falou, o cara vai querer abraçar o mundo. Então isso vai acabar gerando uma ansiedade muito grande dentro do cara. E eu acho que uma vantagem que quem é júnior tem, o cara não tem o que, acho que foi o Montanha que falou, o cara não tem o rótulo, o cara não tem o estigma, sabe, do sênior. Quando você chega numa empresa e você fala assim, você está se candidatando a uma vaga de front-end e você fala assim, pô, eu sou júnior, o cara não vai te cobrar autoridade naquilo, entendeu? O cara não vai te cobrar autoridade em Angular, o cara não vai te cobrar autoridade em Reactive Native. Alguns cobram, a gente sabe disso, mas isso é um assunto à parte. Então, o cara não tá esperando aquilo de você. Agora, quando você chega na empresa e fala assim, não, eu sou sênior, sou um front-end sênior, o cara vai chegar e falar assim, pô, mas então você manja Reactive Native? Pô, como não manja? Ah, você manja Inferno.js? Pô, como não manja? Então, a expectativa que os outros colocam em cima de você por causa do voto, ela acaba sendo muito maior. E isso é muito relativo, né, cara? De tempo em tempo, né? Isso é muito relativo, de área para área, assim. Tem um cara que acha que sênior é o cara saber de React Native. Tem outro cara que sênior é o cara que manja pelo menos das duas áreas. Se o cara não for pelo menos um full stack ali, de alguma stack, ele não é sênior, sei lá. Exatamente. É bem intenso isso, cara. Já passei por isso. E você comentou, Edu, de um lado, né, de um cara que trabalha demais, e tem o outro lado também, né, que é o cara que, desiste. Fala assim, cara, desiste, vou procrastinar aqui então, deixa quieto, eu já sou uma fraude mesmo, já sou um loser mesmo, então vou deixar quieto, não vou mais atrás das coisas, não vou continuar estudando, porque na nossa área a gente tem que ter essa sede, né, de continuar estudando, de continuar indo atrás, a gente tem que ser gostoso isso, né? Isso é até umas coisas que eu penso às vezes. A gente entrevistou um cara aqui, o Elton Mineta, um abraço pro cara, e até falei com o Ramon depois, eu falei assim, cara, o cara até hoje tem empresa, tem não sei o quê, o cara estuda aí todo dia, o cara fala assim, vou pegar essa linguagem aqui, vou fazer, eu falo, mano, eu não tenho essa sede não, sabe? Será que eu sou uma fraude? Olha aí. Porque não tem essa sede, né, cara? E, assim, a gente tem que ter essa sede, assim, mas de novo, acho que pra gente até ir finalizando, a gente fala assim, como melhorar isso daí? Como que a gente pode ajudar, né? Uma das coisas que a gente pode fazer e falar para as pessoas é assim, a gente não precisa de heróis, né? A gente precisa tirar um pouco dessa parada de a gente não precisa de estrela. É legal, às vezes, ter estrela, todo time, toda empresa tem uma estrela lá. A gente não precisa de 50 estrelas, isso que nunca funciona, né? Num time de futebol. Imagina um time de futebol com os 12 estrelas, será que funcionaria? Não sei. Fica 11 Romários, né? 11 Romários ali. Nossa. Como que seria, sabe? Então, assim, a gente precisa de todo tipo de profissional, sabe? O cara que gosta muito do tal assunto, ou o cara que é mais generalista, o cara que
gosta de ser estrela, sei lá, tem espaço para esse cara também, né? Não tem muito espaço para esse cara, mas tem espaço para esse cara também, né? Então, o que a gente pode, vocês têm ideia, assim, o que pode fazer para ajudar o cara, né? Eu acho que essa daí é uma das coisas, é ficar mais tranquilo, você não precisa ser o melhor em tudo, você tem que fazer as coisas direito, tem que fazer bem feito, faz sempre do melhor jeito que você puder, mas você não precisa ser o cara que criou o Linux, o cara que é o cara do Linux criou o Git num sábado à tarde, sabe? Você não precisa ser esse cara. Exatamente. Cara, eu acho que uma coisa que é legal, é assim, que é bacana falar, assim, que a gente precisa acostumar um pouco a mudar a perspectiva sobre o que é um resultado de sucesso, né? Por exemplo, a gente tem, na nossa cultura, é muito forte a ideia de que um cara que fez sucesso é aquele cara que saiu do nada e ficou rico, ou aquele cara que se fudeu na vida e superou isso, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque às vezes você acaba gerando um sentimento de, por exemplo, acho que até o Montanha falou isso, pô, eu fiz uma coisa que pra mim aqui é trivial, e o cara foi lá e elogiou meu trabalho, sabe? Mas pra outra pessoa, isso pode não ser trivial. Então, isso não diminui a realização do seu trabalho e não diminui o fato daquilo ser um sucesso ou ser um projeto de sucesso ou algo nesse sentido. Então, pô, você não precisa se fuder 10 anos pra... cheguei agora gerente da empresa X e agora, pô, não, eu só tenho sucesso porque eu me fudi antes. Não, cara. Você pode ser um cara normal, que nunca, sei lá, nunca se fudeu muito e hoje é gerente de uma empresa e o sucesso, ele não é maior ou menor ou diferente por causa disso, sabe? Então, eu acho que é bacana ter isso em mente, sabe? Sim, cara, eu acho que eu vou nessa linha também, irmão, eu vou até além, porque assim, a gente realmente tem essa cultura muito difundida nas empresas, né? Do cara que ele precisa sempre ser o cara que está em vantagem sempre, né? O cara que se ele sabe uma coisinha a mais, esse cara é mais reconhecido, esse cara recebe esse estigma que a gente está falando do herói, né? O cara trabalha mais, ele é melhor, o cara, sabe? Eu acho que a gente precisa quebrar um pouquinho isso e começar a olhar um pouquinho antes do lance da produtividade por si só mesmo, né? Se esse cara trabalha no horário dele, será que ele não é produtivo da mesma forma que o cara que fica 25 horas lá, sabe? Então, olhar um pouquinho mais esse lado de cultura mesmo de empresa, né? E quem faz a cultura é a gente, né? Que está na empresa. Não adianta a gente, sei lá, por alguns dogmas lá, vindo de cima para baixo. É sempre dos funcionários para cima. A gente cria a cultura da empresa. E eu acho que um ponto principal assim, para a gente, que está sempre assim, em eventos, está sempre, sei lá, em palestra, vocês também estão com o cast, é a gente divulgar mais isso também, né? Que a gente não sabe um monte de coisa, cara, sabe? A gente não manja tudo. Não é porque a gente está falando... Não é porque eu, sei lá, fui dar uma palestra sobre arquitetura de CSS, ou sobre qualquer coisa. Não quer dizer que eu sou o guru dessa área, sabe? E eu vejo muito isso, cara. Às vezes o cara tá dando uma palestra, a primeira vez que ele tá palestrando, ele sempre tem um chato na plateia, fala, mas devia ter feito desse jeito, esse jeito que tá fazendo é uma bosta, sabe? Desmerecendo, sabe? Tipo, essa coisa me deixa um pouco chateado às vezes, sabe? De ver. Eu vejo bastante isso, cara, e é uma coisa que a gente precisa eliminar do nosso comportamento se a gente quer realmente ser pessoas que ajudam, né? Em vez de, sei lá, destruir às vezes um cara que tá falando alguma coisa lá na frente e teve coragem de comentar sobre um assunto. Então acho que mais essa linha mesmo que eu vou também, tipo, de a gente ser esse exemplo para essas pessoas, né? E mostrar que ninguém sabe, né? Ninguém sabe tudo, e os caras que sabem tudo, cara, da hora, eles são exemplo pra gente continuar estudando e também não ficar nessa vibe de, pô, já que lança um framework a cada 6 meses, como eu fiz, o lance do Backbone, ficar estagnado, já que lança a cada 6 meses, eu nem vou ver, né? Também é um comportamento ruim, né? Faz sentido a gente ter esse outro lado aí da moeda, né? De novo aos extremos, né? Se você for sempre ficar lá no extremo de querer aprender toda semana, você vai ficar louco. Se você for um cara que vai deixar pra lá também, é ruim, né? Então, sim, de novo, cai no lance dos extremos, o importante é você ter uma média ali, né? Do que você tá fazendo. Perfeito. Galera, eu acho que é isso aí. Quem tá assistindo a gente no YouTube, bacana, obrigado aí, gente. Quem tá ouvindo a gente no podcast, então deixa um comentário aí.
você sente que você tem um pouco dessa síndrome do impostor, você já sofreu um pouco com isso, deixa um comentário no nosso site aqui no Discuss, ou se não, comente aí no YouTube, se você estiver assistindo no YouTube. E é isso aí, galera. Muito obrigado todos aí. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Ramon. E até o próximo cast, gente. Valeu, galera. Só queria fazer um último adendo antes da gente matar. Valeu, Michel, pela força na pesquisa. O cara que trabalha com a gente lá, ele é psicólogo. Valeu, tamo junto. É nóis. Um abraço. Da hora. Valeu, gente. Se você está procurando emprego na área de TI, entre em contratado.me. Lá você vai achar o seu novo emprego nas melhores empresas. É grátis, é 100% online. Entre lá em contratado.me. E se você está buscando se especializar mais, entre em alura.com.br. Lá tem cursos online de programação, design, mobile e muito mais. alura.com.br.